Começando mais um programa Game RS aqui na Mínima FM. Meu nome é Rafael Glória, eu tô aqui com o Lucas Molina. Olá. E com o nosso convidado de hoje, que é o Alessandro Martinelli, o diretor de arte da Sword Tales, responsáveis pelo Game Thorin. Né? Olá. E aproveitando, na trilha, a gente vai tocar um pouco dos jogos que a gente sabe que influenciou, né, um pouco o trabalho de vocês lá com Thorin, né? Como Shadow of Colossus, Ico, o Zelda também. E Journey também a gente vai tocar um pouco. E só para não esquecer, você pode curtir nós lá no Facebook, facebook.com/programa Game RS. Então vamos começar já ouvindo as músicas do Team Ico. Escuta aí então.
Acabamos de ouvir You Were There e Cast on the Mist, ambas do jogo Ico, né? E anteriormente foi prólogo do Shadow of Colossus. Agora a gente vai aqui para nossas notícias da área dos games, começando pela venda do Twitch, né? A gigante Amazon confirmou a compra do Twitch.tv, o site famoso pelas transmissões de gameplays e torneios de esportes. O negócio foi fechado por 970 milhões de dólares e será concluído até o final do ano. Antes do anúncio, especulou-se que o Google, o dono do YouTube, estaria quase concluindo a compra. Atualmente, o Twitch alcança cerca de 55 milhões de pessoas e tem mais de 1 milhão de transmissores por mês. De acordo com as declarações do Twitch, esse será uma oportunidade que trará novas possibilidades de ferramentas para a comunidade que usufrui do serviço. Bom, o Twitch.tv é responsável por maravilhas como o Twitch Plays Pokémon, que foi muito divertido, né? Tinha peixe jogando, né? Tinha o Fish Plays Pokémon também, que apareceu depois. E agora tem também o Fish Plays Street Fighter, que são os peixes jogando um contra o outro no Street Fighter. E além disso, recentemente também teve um ataque de swatting contra um cara que estava jogando Counter-Strike no Twitch. Basicamente, swatting é quando tu faz uma pegadinha, tu manda a SWAT dos Estados Unidos pra casa de uma pessoa através de uma ameaça de bomba, tu faz uma denúncia que a pessoa tem uma bomba, alguma coisa assim, e aí a SWAT invadiu a casa desse cara e ao vivo pegaram, filmaram tudo, né? O cara tava fazendo o stream ao vivo. E aí chegou a SWAT toda armada lá pra derrubar o cara, quase prenderam ele, mexendo no celular dele pra ver se ele tinha alguma foto de bomba, alguma coisa assim, foi um caos. Além disso também, recentemente, essa semana, acho que foi ontem mesmo, que foi lançado um documentário sobre StarCraft 2, chamado State of Play, no Twitch. Chegou um pouco atrasado esse documentário, além dos outros documentários do StarCraft 2, porque o jogo acabou morrendo um pouco mais recentemente. Não, tinha muitos fãs quando foi lançado e agora tem bem menos, apesar de ainda ter campeonatos. Está acontecendo um campeonato agora também. Mas esses documentários acabam chegando um pouco tarde. Sim. Pois é, e aí mais uma venda, né? Tipo, começa a fazer sucesso, já tem alguém de olho, já compra o negócio, né? Mas agora então vamos para a próxima notícia, que é Curitiba quer aparecer nos games. O diretor de planejamento da cidade de Curitiba revelou em entrevista que um dos novos planos de marketing da capital é o seu mapeamento digital 3D, facilitando assim a produção de games localizados na cidade. Segundo o diretor, a modelagem 3D de Curitiba, feita em parceria com desenvolvedoras de games e faculdades locais, será posteriormente liberada como banco de dados gratuito. Com isso, os estúdios poderão utilizar a cidade como cenário em jogos. A intenção é fomentar a produção cultural, manter talentos e até atrair estúdios para a cidade. O diretor de marketing ainda afirma que o mapeamento do cenário diminui custos de produção, uma vez que construir um mundo do zero, como foi feito em Skyrim e GTA V, eleva muito o tamanho do investimento. O projeto tem previsão para estar concluído e disponível no primeiro semestre de 2016. Lembrando que Curitiba também tem aquela Facebook engraçada, né, da página lá da Prefeitura de Curitiba. Estão se puxando mesmo, né, para chamar gente, público para lá. E aqui agora a PlayStation Network foi invadida, né, ano passado, domingo passado. O grupo hacker Lizard Squad afirma ser responsável pela queda. O mesmo grupo enviou uma mensagem para a companhia aérea American Airlines via Twitter, informando que havia uma bomba em um voo na empresa. E nesse voo, né, estava o CEO da Sony Online, o John Smedley. Os hackers divulgaram também uma imagem de um e-ticket, confirmando a presença do executivo no avião. A American Airlines alterou a rota do voo, que antecipou o pouso e desceu em Phoenix, no Arizona. Além de Smedley, estavam a bordo do avião outros 178 passageiros e 6 membros da tripulação. No domingo, a Sony confirmou que a PSN sofreu ataques, mas voltou a funcionar, né, na segunda-feira. A empresa confirmou também que as contas dos usuários e as informações pessoais não foram afetadas. O grupo hacker também afirma ter realizado outros ataques, né, contra o Xbox Live e os servidores dos jogos League of Legends, Fate of Exile e Hearthstone. Tem mais ataques também em outros lugares, né. A PSN foi invadida, né, ano passado. Até que... Mas aí teve uma... Roubaram até, né, cartão de crédito dos assinantes e tal, se não me engano. Foi mais sério o negócio.
Tem mais alguma coisa que tu quer falar, né, Lucas? Bom, a comunidade dos jogos está meio que em guerra agora. O que aconteceu aí, né? Somado àquela questão da Zoe Quinn, que a gente já falou na semana passada, que, bom, foi aquela acusação de que ela tinha traído ex-namorado com pessoas da comunidade de jogos, inclusive um jornalista, para que ele escrevesse sobre o jogo dela. Além disso, agora também tem umas... que eles chamam de death threats, né, as ameaças de morte contra a Anita Sarkeesian, que faz vídeos chamados Feminist Frequency no YouTube, apontando problemas na representação de personagens femininos em jogos. E aí, então, ela teria sofrido essas ameaças de morte. E agora agravou ainda mais aquela situação que tinha com a Zoe Quinn. Tá cada vez mais complicada, e para deixar mais difícil ainda essa guerra, saiu um artigo no Gama Sutra, mais ou menos entrando nesse assunto, que fala sobre o termo gamers, a comunidade dos gamers e tal, falando contra esse termo, que é um termo ultrapassado, e não só o termo, mas também as pessoas que seguem esse movimento estão também ultrapassadas, e aí isso acabou dividindo muito a comunidade em basicamente dois grupos muito que falam muito, assim, se expressam muito, e muito um contra o outro. Não são dois grupos tão grandes assim, na minha opinião, mas são dois grupos que fazem bastante barulho. Sim. Um cara britânico, que é o Total Biscuit, escreveu um artigo esses tempos também sobre isso, intitulado, e o título dá para ter uma ideia da questão. Ele diz que this game supports more than 2 players. Esse jogo tem suporte para mais que 2 jogadores, dizendo que, olha, não são só esses dois grupos, não é só um contra o outro, tem outros pontos de vista, não é só preto e branco, a gente pode tentar estabelecer um diálogo, mas por enquanto o que a gente tem é realmente uma guerra entre 2 grupos. Está bem complicada a situação. Isso tá... Aqui no Brasil também tá pegando um pouco nisso, né? A discussão chegou até aqui. Do Facebook e tal. Tá certo, vamos continuar acompanhando essa discussão. A gente pode fazer até um programa, acho, sobre isso uma vez. Merece uma boa discussão isso. Vamos voltar então pra trilha. No próximo bloco a gente começa a entrevistar o Alessandro Martinelli aqui. Vamos ver agora músicas do Journey, que até foi indicado ao Grammy, né, na época. Escuta aí então.
voltando aqui ao programa, escutamos a trilha do Journey, The Road of Trials e I Was Born For This, uma trilha que foi indicada, né, ao Grammy, composta por Austin Wintory. Agora vamos começar então essa entrevista com o nosso convidado especial aqui, o primeiro convidado do programa, né, nessa série que a gente vai ter de entrevistas com desenvolvedores. Começando com o Alessandro Martinello, então. Obrigado por ter vindo ao programa, Alessandro. De nada, é isso aí. Vamos ajudar aí os games no estado. Isso aí, vamos lá. O Thorin, né, tá sendo produzido há um tempinho já, né? Agora ele vai... A última notícia que saiu que vai sair para Play 4, né? Talvez conseguiram uma parceria com a Versus Evil Partners também, para fazer divulgação pelo mundo todo e tal. Daí a gente vai também fazer umas perguntas voltadas mais pro jogo também, né? Tem gente que não conhece também, né? É o mais conhecido, mas tem gente que não conhece ainda o trabalho. Mas a gente pode começar, então. O que você tem de pergunta aí pra nós, Lucas? Bom, Alessandro, é o seguinte, eu joguei o Thorin num evento da Unicinos no ano passado. Uma versão um pouco mais antiga, né? Não é aquela versão mais recente que vocês estão trabalhando, mas o que mais me marcou nessa ocasião, que eu joguei por pouco tempo, foi o fato de que a personagem principal, no momento ali que eu tava jogando, era uma criança que engatinhava, e foi o primeiro jogo no qual eu pude engatinhar, né? Depois apareceu o jogo Among the Sleep, mais recente, que é justamente sobre ser uma criança, mas antes disso tinha o Thorin, né? Por que vocês decidiram incluir a infância no jogo? Qual é o sentido disso? O tema principal do jogo é crescimento. Então, o principal diferencial do jogo, tanto mecânico quanto conceitual, onde ele se destaca de outros, é que você realmente vai crescer fisicamente no jogo. Você começa a beber no jogo, recém-nascido, e vai terminar um guerreiro no auge da idade, com força e tal. A cada idade que mudar, vai mudar as mecânicas do jogo, vai mudar a forma como o player interage, o poder que ele vai ter, ele vai se sentir, ele vai sentir o poder dele aumentando e vai crescer como pessoa, o personagem do jogo. Bem legal. O Thorin tem um visual único, né, com cores quentes e saturadas e um design inspirado em várias mitologias. Por que esse visual, assim? Bom, a gente gosta dessa temática de mundo antigo, de magia, mais estilo Senhor dos Anéis, não o estilo medieval, que eu acho meio enjoativo já. É um estilo que está caindo já em desuso, né? Está sendo trocado aí pelo Cyberpunk, que vai ser nova modinha, eu acho, aí dos games e tal. E nós quisemos trabalhar desde o início um lugar que parecesse de um mundo fantástico, estilo Senhor dos Anéis. E a gente juntou algumas civilizações que a gente gostava do visual, como a Grécia Antiga e o Egito, só que a gente fez uma versão só nossa, né, com coisas que não existem. Sim, pegou um pouco de tudo, assim. E bem para buscar esse visual único. Daí a forma como a gente usou as cores e as câmeras, daí lembra o jogo Ico, que é o que todo mundo compara. E também porque numa das formas do jogo, num dos momentos, tem uma criança com uma espada que o Ico até então e o Legend of Zelda eram os dois únicos jogos que tinha uma criança com uma arma em uma jornada aí, né? Então a gente não tem vergonha de usar essa referência aí, porque são jogos bem legais e as pessoas já sabem o que esperar do nosso daí. Tá certo. E tem no site de vocês, né, que ele seria inspirado no poema e tal. Qual que era o poema que vocês inspiraram, assim? Tem alguma? É um poema que a gente mesmo criou e ele vai estar dentro do jogo. Ele vai estar acessível lá. É uma jornada de outra pessoa que meio que indica pro player sobre o que é aquela jornada, porque a gente não informa nada pro jogador sobre o porquê ela tá ali, o que ela tá fazendo, e o jogador vai descobrindo devagar a missão dele dentro do jogo. Sim. Vai ter sempre algum tipo de conflito, alguma coisa para ele se envolver, né? Como todo jogo bom tem que ter, né? Só que o sentido de estar ali vai ser revelado aos poucos através desse poema aí.
em várias partes do jogo que ele vai passar. Sim. O Thorin me lembrou aquele gênero point and click adventure dos anos 90, assim, chegar a um lugar e ter que resolver um puzzle para avançar e ir pro próximo lugar, resolver o próximo puzzle. E também o Journey, que a gente viu aí, a trilha sonora do That Game Company. E por que vocês escolheram essa jogabilidade, assim, de resolver esses problemas no lugar e avançar? Em primeiro lugar, a gente pegou o Ico como referente de mecânica e o Ico tem bastante isso daí. Em segundo lugar, porque a cada idade a mecânica vai mudando, né? Isso era um jeito fácil de demonstrar que no começo qualquer coisa pode ser um problema para ela, porque ela é muito fraca e pequena. E daqui a pouco, quando ela já é mais uma guerreira, esses problemas começam a ser resolvidos bem mais facilmente. Então o jogador vai se sentir poderoso quando passar por aí. Mas vai não crescer junto com ela, sim. Mas não é bem um jogo puzzle-driven, assim, não. Os puzzles são bem fluidos, assim, né? A versão que tu jogou talvez não tivesse tanto, só que a versão atual do jogo a gente testou um monte e os puzzles estão sendo resolvidos bem rapidamente, porque a gente quer mais que o jogador sinta a fragilidade no início e vá crescendo e vá ficando mais forte do que necessariamente ele ficar preso num lugar, né? Tem até mais de um caminho que você pode avançar para o cara que ficar preso ele poder fazer outro caminho. Sim, sim. Mas ele tem possibilidades diferentes de fazer uma... Sim, tem. Mas principalmente no começo. Principalmente no começo. Isso também muda a história, se ao longo do tempo, ou não pode? Não posso falar essas coisas. Ainda. Tá certo. Bom, tem uma pergunta um pouco diferente. É a seguinte, o Thorin é um jogo tropicalista. Né? Tem uma frase do Tom Jobim no blog de vocês, que o Brasil não é para principiantes. E os tropicalistas, como Caetano Veloso, pegaram a guitarra elétrica e fizeram música brasileira, não aquela imitação do exterior, o iê, 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 que se falava na época. O Thorin pega o computador e faz um jogo brasileiro, contemporâneo, afinal não precisa ter índio para ser jogo brasileiro. Ou não, a ideia é fazer um jogo que poderia ter sido feito em qualquer outro país. Acho que a ideia a gente acredita que brasilidade, esse tipo de coisa... não precisa ser perseguido, assim. Hoje em dia eu acho que não precisa mais. Teve uma época que precisava. E daí a gente faz um jogo como se fosse num país qualquer. Mas a pessoa que joga, principalmente estrangeiro, ela sempre comenta que tem um jeito ali, como o jogo se apresenta, que lembra Brasil. Então, é mais ou menos o que a gente acredita. A gente acredita que automaticamente isso apareça. Principalmente porque a gente não está fazendo um enlatado americano, né? Não está seguindo um livrinho de regras padrão de como fazer um jogo americanizado. A gente está fazendo um jogo mais globalizado, porque hoje em dia com a internet, com o movimento indie aí, que sai jogo dos países mais estranhos, é o que está rolando agora nesse momento, né? As pessoas estão querendo jogar jogos que não são dos Estados Unidos, elas estão propícias a isso. Tem isso também, porque os tropicalistas absorveram, né, o que vem de fora e fizeram uma coisa original aqui, né, então acho que essa é a ideia também, né. Acaba ficando algo assim, sim. Bom, vocês mencionam influência do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, de filmes como Viagem de Chihiro. Qual é a inspiração? Tem alguma inspiração cinematográfica no jogo e qual seria? Então, do Miyazaki é mais os gestos que ela faz, a menina, e o tema mesmo, o tema os filmes do Miyazaki é sempre uma menina fraca no início e que só torna forte no final, e é sempre uma jornada que sai do mundo comum e vai ficando fantástica, né? Então é nesse sentido que a gente tem essa inspiração. As pessoas costumam olhar só pro visual, né? Daí as pessoas ficam procurando Miyazaki no visual, mas não é no visual que a gente se inspirou, é na temática e no jeito que a menina age no jogo, assim. Sim. Tem aquela pergunta também do RPG, né? O nome de vocês o nome da empresa, né? Sword Tales. E vocês jogavam RPG de mesa ou ainda jogam? Que influência teve o gênero do RPG, assim,
pra formação de todo vocês? mundo aí que é desenvolvedor que eu conheço jogava, né? Todo mundo aí é nerd e fazia coisa de nerd quando era adolescente. É verdade, eu jogava também. A gente jogou muito RPG de mesa, só que a gente se conheceu adulto, né? Então, por exemplo, nosso time ali nunca jogou um RPG de mesa até hoje, junto, né? Porque a gente acabou jogando mais jogos de tabuleiro, como o Zombicide, aquele do Kickstarter, que a gente curtiu bastante jogar. Principalmente por falta de tempo, assim, né? O RPG de mesa a gente curtia porque era uma coisa que naquela época demandava um tempo legal e sempre ficava uma aventura diferente, né? Uma coisa imaginativa também, né? Sim, todo mundo que jogou RPG de mesa acaba tendo uma base boa para ser designer de jogos, né? Porque é o que tu tem que fazer como mestre ali no RPG. Sim. É o fazer o design de jogos e tal. Então... Beleza. Eu acho que agora a gente pode escutar, né, as trilhas do Thorin. A gente volta já daqui a pouquinho com mais conversas com o Alessandro Martinelli. Escuta aí, então.
acabamos de ouvir a trilha do Thorin, né? Composta pelo Vinícius Kleinsorgen. Curitibano ele, né? Se não me engano. Não, é de Niterói, esse pessoal. Niterói. Pois é, daí ele conseguiu, foi um concurso que vocês fizeram, né? Pra achar um compositor. A gente foi convidado para um concurso. É um concurso chamado Game Music Brasil. Tinha 2 jogos, tinha a gente, o Thorin e o Taekwondo. Daí o nosso bateu todos os recordes de submissão lá, foi tipo 200 e poucas músicas. Sim. E a gente teve que ouvir uma por uma e tal. E daí esse pessoal não ficou nem entre os 10 primeiros e tal. Só que a gente achou a qualidade deles bem profissional. Não parecia brasileiro, como a gente costuma, né, falar com a nossa síndrome de vira-lata aí. Daí a gente chamou nossa atenção, assim, pela qualidade. Daí a gente decidiu apostar neles. Eles são bem novos, assim, tem 22 anos, 23. E estão começando, só que tá sendo bem legal o trabalho. Estamos gostando bastante. Sim, estão bem empolgados. Isso aí. Alessandro Thorin vem sendo desenvolvido há um tempinho já, né? Daí mudou muita coisa durante o jogo e antes o foco não tinha muito combate, assim, né? No jogo, como é que vocês fizeram isso? Quando a gente começou o jogo, era o que ele falou, né? Uma espécie de point and click 3D com um estilo de jogabilidade próprio. Só que daí a gente foi vendo nos testes que sempre faltava alguma coisa. O cara gostava muito do início, mas com o tempo ia cansando e tal. Daí a gente decidiu lotar mais esse mundo da torre aí, né, dessa construção, e colocar mais coisas diferentes acontecendo. E uma delas é os bichinhos que a gente pôs, que são combates extras, além das boss fights. Daí eles dão mais dinamicidade assim no jogo. Eles podem te derrubar de uma ponte e tu morrer. Eles sempre estão interagindo com o cenário para te pegar. Sim. Daí você tem que sempre estar tomando cuidado com eles. Isso adiciona uma tensão bem legal no jogo. Tá certo. Bom, os desenvolvedores do Amnesia, aquele jogo de terror, a Frictional Games, acham que não se deve tirar o controle do jogador nunca, mesmo durante uma cutscene, durante um filmezinho no meio do jogo, porque o importante do jogo é a interatividade. E alguns jogos tentam consertar isso recentemente com os Quick Time Events, que são bastante odiados por alguns, que a pessoa tem que apertar um botão rápido para fazer a coisa certa e tal. E o Thorin parece ter um bom número de cutscenes, me pareceu, assim. O que tu acha de cutscenes e Quick Time Events e como é que isso aparece no Thorin? Bom, a gente odeia Quick Time Event também. A gente não acha isso legal. O único jogo que eu achei isso legal foi o Resident Evil 4, que na época foi a novidade mesmo. E era interessante mesmo, tu tinha que ficar ligado no que acontecia na cutscene pra não morrer e tal. E sempre era, de repente, as coisas aconteciam. Então era interessante por causa disso. Depois disso, começou a ficar cada vez mais sem significado essas Quick Time Events e já não era mais ataques surpresas e nem nada do tipo. Então, eles realmente distorceram toda essa ideia. Essa escola aí eu acho legal de não ter cutscene. É uma coisa que todo mundo, inclusive as pessoas que têm jogos com cutscenes, falam que gostariam. Só que tem limite de formato aí. Tipo, tem poucos jogos que fazem isso e até é meio confortável da parte deles falar isso, porque não ter cutscene num jogo de FPS, eles não inventaram isso, né? Foi Half-Life que inventou e eles só copiaram. E outros gêneros de jogos é difícil fazer isso. O nosso gênero terceira pessoa é praticamente impossível. Os melhores jogos que fazem isso que eu conheço, que custam milhões, eles no fim é uma cutscene, só que eles tentam disfarçar e sempre chegar no gameplay, como o Metal Gear Solid ou o Uncharted, né? A série Uncharted. Por enquanto ainda não se achou um modo de não ter cutscene sem limitar muito o que acontece no jogo, né? O nosso jogo ele tem três ou quatro cutscenes no início e depois disso daí ele tem uma grande cutscene no meio e
e umas 2 cutscenes na parte final. Tipo, ele não tem tanta cutscene assim. Só que no início ele tem 4, justamente para apresentar para o jogador várias coisas que fazem parte do mundo do Thorin, né? A gente gosta muito do formato do Team Ico mesmo, que é... O Team Ico tem essa característica de ter 3 ou 4 cutscenes no jogo inteiro e todas elas em lugares que não interrompem sua jogabilidade, entendeu? É mais ou menos essa filosofia que a gente tá pegando. Tipo, raramente tu vai ser interrompido, mas é uma limitação da nossa linguagem, assim, tipo... tirando o FPS e alguns outros gêneros de jogos, tá difícil de não ter cutscene. O jogo de terceira pessoa que eu gosto que não tem cutscene é o Journey, né? É um jogo que praticamente não tem. As poucas que eles têm são muito curtas, né? Duram 10 segundos, assim. Só que daí é um privilégio dele. Ele é um tipo de jogo que realmente não quer contar nada, né? E se for fazer um jogo sem cutscene na nossa linguagem, teria que ser assim. Teria que ser um jogo que não conta nada. Muito, muito minimalista, quase abstrato, né? Já o FPS está cada vez mais fácil não ter cutscene, né? Eu acho ótimo, eu acho bem legal essa filosofia. Tá certo. Bom, vocês estão desenvolvendo o jogo aí há uns 3 anos, mais ou menos, né? Vocês não enjoam de fazer o jogo, não querem fazer outra coisa, não tem outra ideia, querem trabalhar em outra coisa? A gente já está tendo outras ideias e já até tirou um tempo para fazer essas ideias, tirar do papel e tal. A gente já está prototipando outros jogos, justamente porque a gente já não aguenta mais olhar para esse e tal. Mas a gente está garantindo tudo certinho, um bom trabalho, né? Mas é normal isso daí, depois que passa de 2 anos, você já fica bem enjoado do que está fazendo e tal. Mas um jogo da qualidade do Thorin, assim, normalmente é padrão da indústria lá fora demorar também 3 anos. É perfeitamente natural. Sim. Bom, o Rami Ismail da Vlambeer, que fez Ridiculous Fishing, Nuclear Throne, a Super Crate Box também, ele sempre insiste na seguinte pergunta para os desenvolvedores: por que tu faz jogos? É uma ótima pergunta, acho que é a pergunta aí mais importante que o cara tem que responder, né? Eu faço jogos para fazer as pessoas descobrirem a história. É o que eu mais gosto em jogos, assim. Eu gosto de pegar um jogo e descobrir qual é do jogo em primeiro lugar. Eu gosto dos jogos que não me contam isso de cara, né? Por isso que é raro eu pegar um jogo de gênero comum, tipo shooter e tal, né? Joguinho de tiro e tal, que tu é um marine e normalmente não me interessa por causa disso. Então, eu gosto de jogos que tu vai descobrindo sobre o que é o jogo devagar e vai se envolvendo com a história que o jogo está passando. A narrativa do jogo mesmo. Exatamente. E história não é necessariamente um monte de eventos e tal, né? Tipo, Journey é um tipo de jogo que eu também acho que faz tudo isso. Só que ele faz minimamente ali muito bem, né? Exatamente. Bom, acho que é isso. Alessandro, obrigado pela tua presença. O Thorin vai sair ano que vem, né? 2015. Isso, começo de 2015. Começo de 2015. Pra PC, Mac e agora PlayStation 4 também. Isso, Linux também. Linux também. PlayStation 4. E a gente tá vendo outras plataformas. Estamos estudando a possibilidade aí. Tá certo. Então vamos chegando ao fim do programa, né? Pode curtir nós no Facebook, lá, facebook.com/GameRS. A gente agradece a audiência. Agora a gente vai ver a última trilha, né? E acaba o programa daí. Feito, obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Rádio Mínima.